Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 14. Achou aí? Jesus falando disse assim: e se quereis dar crédito, quer dizer, se vocês querem acreditar, é este o Elias que havia de vir. Amém? De quem que Jesus está falando? De João Batista. Vamos ler o versículo 11? Jesus falou assim: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Eu vou ler mais uma vez aqui o versículo 14, e cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de Porto Alegre vai repetir em seguida, porque nós vamos entrar na segunda parte desta mensagem. A primeira parte eu já preguei, agora nós vamos entrar na segunda parte desta mensagem. Então eu leio e você repete, vamos lá. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Amém? Forte essa palavra, né? Muito forte. Mas você acredita que Jesus disse isso? Eu creio, ele disse sim, ele disse. Pode levantar tua mão, ele disse isso sim. Eu creio, ele disse. Mas não é o que você está pensando. Não é o que o Kardec está pensando. E nós vamos mostrar isso agora. Você crê no Evangelho? Quem crê no Evangelho de Jesus Cristo? Não estou falando do Evangelho segundo o Espiritismo, porque esse eu tenho aqui também, ó. O Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec, está aqui. Eu vou mostrar para você o que o Kardec fala a respeito disso, tá bom? Mas você crê no Evangelho de Jesus Cristo, este aqui, ó, que nós acabamos de ler, você crê? Quem crê? Levante a mão. Então vamos dar uma grande salva de palmas para esta palavra. Vamos aplaudir bastante. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória ao teu nome, Senhor. Mais alto, diga: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Pai querido e Deus amado, a tua palavra vai ser pregada agora. Vem com teu Espírito Santo e tome a boca do pregador. Fale com cada vida aqui presente e fale com quem está ouvindo pela rádio. Envia a tua palavra a partir daqui de Porto Alegre, e que a tua palavra percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor? Olha só, amados, Kardec prega que todos os seres humanos que vivem neste mundo são reencarnações. Todas as pessoas tiveram vidas passadas, segundo Kardec. Segundo Kardec, estas pessoas morrem e nascem de novo. E no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca de título uma frase de Jesus, como se fosse confirmação da teoria da reencarnação. Kardec colocou o título: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus falou sobre isso sim, mas Kardec diz que aqui Jesus estava falando de reencarnação. E Kardec pega várias passagens dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João para provar a sua teoria da reencarnação. E ele diz aqui no parágrafo 11, me permita ler, tá bom? Me desculpe ler, você que não gosta, mas eu quero ler, eu preciso ler isto para você entender o que o Kardec prega, o que os espíritas acreditam. Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, parágrafo 11, diz assim:
Se o princípio da reencarnação, expresso no Evangelho do apóstolo João, podia, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, não acontece o mesmo nesta passagem do apóstolo Mateus, que não deixa nenhuma dúvida quando diz: ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não há nem sentido figurado, nem símbolos, é uma afirmação positiva. Próximo parágrafo. O que significam estas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquela época? Jesus as explica dizendo: se quereis entender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Portanto, João não sendo outro senão Elias, Jesus se refere ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Allan Kardec está dizendo que João Batista era um nome que Elias usava quando reencarnou na época de Cristo. E ele pegou a frase de Mateus 11,14, que eu li para você, onde Jesus disse: se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. E ele disse: está vendo? Está aí a prova. Jesus confirmando aqui, a afirmação é positiva, é direta. Próprio Jesus dizendo que João Batista era uma reencarnação de Elias. Mas você viu o contexto? Você viu o contexto do Evangelho? Kardec pegou só essa frase isolada, mas olha o que eu li para você no versículo 11. Jesus disse: em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, João Batista nasceu de mulher. O Elias que viveu antes de Cristo, por volta do ano 873 a.C., ele também nasceu de mulher. E Jesus está dizendo: em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Quer dizer que este João Batista é maior até do que o Elias que viveu 873 anos antes de Cristo. Mas nós vamos nos aprofundar nesse esclarecimento. Quem foi João Batista? Hoje, na primeira parte da mensagem, eu falei sobre quem foi Elias. Resumindo, Elias foi esse profeta que viveu 873 a.C. e ele foi uma voz contra a apostasia da fé, e era o único que pregava a verdadeira fé, e sozinho Elias enfrentou o rei Acabe com a sua esposa Jezabel, enfrentou o exército de Israel, enfrentou os falsos profetas e enfrentou o povo. Elias, aquele do passado, ele foi um profeta muito corajoso, porque ele defendeu a fé, ele era uma voz pregando a verdade. Muito bem. O Elias que viveu por volta do ano 873 a.C., eu mostrei na primeira parte da mensagem que ele não morreu. Ele foi arrebatado vivo para o céu. Pessoas na época ficaram durante 3 dias procurando o seu cadáver para ver se ele não tinha caído naquele transporte miraculoso onde ele foi arrebatado aos céus, para ver se o seu corpo não estava caído no meio das montanhas, ou no meio das pedras, ou nos vales. E 50 homens procuraram durante 3 dias, e Eliseu, o sucessor de Elias, tinha falado: não procurem porque é em vão. E quando eles voltaram, depois de 3 dias de buscas infrutíferas, o Eliseu falou: eu não falei para vocês não irem? Porque Eliseu tinha certeza que Elias não tinha morrido, que Elias estava viajando para um outro lugar. Então aqui já começa o primeiro problema de Allan Kardec. Como que João Batista poderia ser Elias reencarnado, se o próprio Kardec diz que a pessoa, para reencarnar, antes ela tem que morrer? Como é que Elias iria reencarnar como João Batista se Elias não morreu? Já é um grande problema para ele. Muito bem.
Mas vamos chegar agora em João Batista. Quem foi João Batista? Foi um homem que teve um nascimento sobrenatural muito semelhante ao nascimento de Jesus Cristo. João Batista teve o seu nascimento anunciado com antecedência pelo mesmo anjo que anunciou o nascimento de Jesus Cristo. Então acompanhem comigo, vamos no Evangelho de Lucas, capítulo 1, onde a partir do versículo 5, fala como aconteceu o anúncio do nascimento de João Batista. O futuro pai de João Batista era um dos sacerdotes do templo em Jerusalém, e ele estava agora no Santo dos Santos, no lugar mais sagrado do templo, fazendo ofertas a Deus, apresentando incenso. E dentro daquele compartimento ultra secreto, o anjo se apresentou para ele e o anjo disse, vamos acompanhar? Versículo 13, Zacarias, esse era o nome do sacerdote futuro pai de João Batista. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Quer dizer que Zacarias orava a Deus porque queria ser pai. E a Isabel, sua mulher, era estéril, e ele não tinha filho. Ele queria muito um filho. Então o anjo está dizendo para ele que a oração foi ouvida e que a mulher dele, a Isabel, vai dar à luz, e já diz até o sexo da criança, vai ser menino. E lhe porás o nome de João. Olha só. E lhe porás o nome de João. E o anjo continua falando, versículo 14. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém? Esse foi o anúncio do nascimento de João Batista. Agora, vamos comentar algumas coisas aqui nesse texto, nesse anúncio do anjo. Esse anjo aqui é o Gabriel, tá? O mesmo anjo que vai falar com a Virgem Maria 6 meses depois. Olha o que o anjo enviado de Deus veio trazer para Zacarias. Tua oração foi ouvida, Zacarias. A tua mulher, a Isabel, vai dar à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Primeira coisa, lhe porás o nome de João. Se o anjo está vindo da parte de Deus, e se o menino que vai nascer é uma reencarnação de Elias, por que o anjo, caso o menino que fosse nascer seria a reencarnação de Elias, por que o anjo não falou, coloca o nome na criança de Elias, caso fosse a reencarnação de Elias? Qual era o problema? Era muito melhor para identificar, mas o anjo não podia mandar colocar o nome de Elias naquele menino, simplesmente porque o menino queria nascer, não era uma reencarnação de Elias, porque Elias não estava morto. Aliás, Elias continua para o lugar onde ele viajou e permanece lá. Ele foi levado num arrebatamento, ele está num lugar muito especial, ele permanece lá, ele não morreu. Como que mandaria colocar o nome de Elias se não era Elias? O céu não mente, o céu não inventa coisas. O anjo, caso aquele menino que iria nascer fosse uma reencarnação de Elias, nada mais natural do que dizer, olha, põe o nome de Elias, viu? Porque este é o Elias de 873 anos atrás. Então já começa por aí. Está colocando o nome de João. Por quê? Porque João é uma palavra que quer dizer Deus é gracioso. Em hebraico, Yohanan,
Deus é gracioso. Yohanan não é Elias, é outra pessoa. É outra pessoa, uma pessoa inédita. Não é alguém que já viveu e está reencarnando, porque Elias não morreu. Então é João nascendo, uma vida nova, uma pessoa inédita no mundo, e lhe porás o nome de João. Continuando aqui, o versículo 14. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Será grande diante do Senhor. Ou seja, esse menino que vai nascer, o João, ele ainda será grande diante do Senhor. Ele não é, e nem foi. E o Elias do passado foi muito grande e é muito grande diante do Senhor, porque o Elias do passado foi um profeta que tinha tal intimidade com Deus, que por 2 vezes ele orou e 2 vezes Deus respondeu com fogo do céu. O Elias era um homem muito grande diante do Senhor. Esse João que está nascendo ainda não tem grandeza nenhuma, ele vai construir a sua grandeza. João vai ter uma história inédita, particular, sua, própria, e a partir dessa história única, própria, inédita, João será grande diante do Senhor. Não é Elias, porque Elias foi grande e ainda é grande, mas João não. João, ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Se o Allan Kardec estivesse certo, e se aquele menino que ia nascer fosse realmente o Elias reencarnado, então, pobre daquele infante, pobre daquele menino, porque ia ter nele 3 espíritos. Ia ter o espírito de João, porque o nome dele é João, João é uma pessoa, ia ter dentro dele o espírito de Elias, e ia ter dentro dele o Espírito Santo. Olha a confusão de espíritos dentro de um bebezinho, dentro de uma criança. Deus não faz confusão. Não é o espírito de Elias que o menino vai ter, o menino vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, desde o ventre da sua mãe. O único espírito que aquele menino que vai nascer vai receber é o Espírito Santo de Deus. Ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Ele não vai receber o espírito de Elias, porque Elias não está morto para incorporar no menino, para reencarnar no menino. Continuando, versículo 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. Aqui eu quero comentar. Irá adiante dele, adiante de quem? Adiante do Senhor. Irá adiante dele, essa é a missão de João. João, ele vai aparecer primeiro, dizendo: o reino de Deus está próximo, arrependam-se. Quando perguntarem para ele quem ele é, ele vai dizer: eu sou a voz do que clama no deserto, aplanai caminho ao Senhor vosso Deus. Ele vai preparar o caminho para o Senhor chegar. Antigamente no Oriente, mesmo nos dias de hoje, quando um rei ia visitar outra terra, ele enviava primeiro embaixadores para que preparassem o seu caminho. Quando o presidente dos Estados Unidos vem ao Brasil, antes dele vir para cá, vem o FBI, vem a Polícia Federal Americana, vem o Serviço Secreto, vem agentes especiais, não é? Vem os embaixadores, vem toda uma equipe preparar tudo com antecedência. Quando o presidente dos Estados Unidos vem no Brasil. Teve uma vez que o presidente dos Estados Unidos foi a São Paulo, parou a cidade, porque interditaram ruas, caminhos por onde ele ia passar, prepararam um caminho para ele passar sossegado. O que João Batista é? Ele vai fazer este papel, ele vai preparar o caminho para o grande rei que iria chegar nesta terra, o Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra está dizendo que João Batista converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, irá diante dele, do Senhor, no espírito
e virtude de Elias. Quando diz no espírito e virtude de Elias, ele está falando daquele menino que ainda nem nasceu. Está dizendo isso. Então vamos entender essa frase: irá diante dele, do Senhor, no espírito e virtude de Elias. Quando um técnico de futebol está lá com seus atletas e diz assim para a imprensa: os atletas estão com espírito de união. Os jornalistas que estão anotando não vão entender que há um espírito chamado união incorporado nos atletas. Concorda comigo? Quando um advogado está fazendo uma ação e escreve para o juiz ler, o espírito da lei está presente neste caso. Quando o juiz ler essa declaração do advogado, o juiz não vai pensar: tem um espírito chamado lei incorporado no caso. Concorda? Quando um publicitário faz uma campanha e apresenta os layouts para o cliente e diz para o cliente: o espírito da emoção está presente nesta campanha, o cliente não vai entender que naquela campanha tem um espírito chamado emoção incorporado nos layouts. Não é assim? E você pode analisar em todas as outras situações. Por exemplo, aquele fulano é um espírito de porco, ou tem um espírito de porco. Ninguém está entendendo que tem o espírito de um suíno incorporado no infeliz, né? Ninguém entende isso. E eu posso te dar um monte de exemplos nesta mesma direção. Aí o presidente faz uma declaração em rede nacional de televisão e diz assim: o espírito de solidariedade está sobre a nação. Os brasileiros que estão assistindo a televisão não vão entender que tem um espírito chamado solidariedade incorporado na nação. Não é isso? Olha o que está sendo dito neste momento. Acompanhe comigo. O anjo falou: irá adiante do Senhor no espírito e virtude de Elias, e não com o espírito de Elias. Quando o anjo Gabriel falou para Zacarias: olha, esse menino vai ser grande diante do Altíssimo, não vai tomar vinho nem bebida forte, ele vai ser cheio do Espírito Santo já desde o ventre da mãe. Este menino irá adiante do Senhor no espírito e virtude de Elias. O Zacarias, o sacerdote Zacarias, não entendeu que o anjo estava dizendo: olha, neste menino estará incorporado um espírito chamado Elias. Ele não entendeu isso, porque não é isso que o anjo está dizendo. O anjo está dizendo que aquele menino João, ele irá na virtude e no poder de Elias, e não com o espírito de Elias. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então nós temos aqui uma análise do texto que Allan Kardec distorceu, e que os espíritas que leem o Evangelho segundo o Espiritismo não examinam, porque Allan Kardec não dá informações para que eles possam tirar suas próprias conclusões. Kardec seleciona textos para dizer: olha, está vendo a prova aqui, e distorce o sentido das palavras para querer referendar que até Jesus disse que João Batista era o Elias reencarnado. O que Jesus quis dizer quando falou para os discípulos? E se quereis dar crédito, é este mesmo Elias que havia de vir. Porque todo mundo estava esperando aquele Elias de 873 anos atrás. E João Batista não era aquele Elias de 873 anos atrás. João Batista era a voz do que clama no deserto, aquele que preparava o caminho para o Rei dos Reis. Jesus disse assim: ele veio na virtude e no poder de Elias, e fizeram com ele tudo o que quiseram. Então compare a vida de João Batista com a vida de Elias,
E você vai ver que há semelhanças. Por exemplo, Elias era a única voz que anunciava a verdadeira fé. O nome Elias quer dizer o Senhor é Deus. João Batista é a única voz no deserto, preparando o caminho do Senhor para anunciar que só Jesus é Deus. Elias pregava no deserto, João Batista pregava no deserto. Elias era uma voz solitária, João Batista era uma voz solitária. Elias enfrentou o rei Acabe e a rainha Jezabel. João Batista enfrenta o rei Herodes e a sua esposa adúltera. Elias no passado enfrentou todos os falsos profetas. João Batista, ele enfrenta os falsos religiosos. Os fariseus compareciam no seu batismo e João Batista dizia: raça de víboras, o que vocês vieram fazer aqui? Produzam frutos dignos de arrependimento. João Batista, ele tratou até os pretensiosos fariseus, que se achavam os únicos salvos da terra. João tratou cada um deles como se fossem pagãos, dizendo que eles precisavam se arrepender e voltar para a verdadeira fé. Elias enfrentou o exército de Israel. João Batista, ele enfrenta o exército romano. Vocês não devem cobrar além do que é pedido, vocês não podem extorquir as pessoas, vocês não podem transgredir a lei, vocês não podem maltratar os prisioneiros. João Batista, ele prega para os soldados romanos, que os soldados romanos largam as lanças e os escudos e começam a chorar. Vocês precisam parar de extorquir as pessoas, vocês têm que se contentar com seus salários. Tá bom, profeta, e iam batizar. João Batista enfrentou o exército romano. João Batista era uma voz solitária, pregando, preparando o caminho do Senhor, porque só Jesus é Deus, só Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Assim como o nome Elias quer dizer o Senhor é Deus, o nome João Batista quer dizer Deus é gracioso. O nome João quer dizer Deus é gracioso. Então João está anunciando com dureza que a salvação vai vir pela graça, que será uma coisa suave para quem quiser ser salvo. Quando Jesus falou que Elias era ele mesmo, quis dizer, ele exerceu o ministério de Elias. Ele fez a mesma missão que Elias. Jesus não estava dizendo que João Batista era Elias reencarnado, mas ele estava ensinando que o João Batista veio e exerceu o ministério de Elias na terra. E para concluir esta mensagem, eu quero levar você no Evangelho de João. Kardec citou muitas passagens do Evangelho de João, especialmente o capítulo 3, que fala do novo nascimento. Outro dia eu vou pregar sobre isso. Mas por que Allan Kardec não citou esta passagem que eu vou ler para você agora? Por que Allan Kardec não colocou esta passagem no Evangelho dele? Olha aqui, ó. Evangelho do apóstolo João. Não confunda o apóstolo João com o João Batista. São pessoas diferentes também, tá? Evangelho do apóstolo João, capítulo 1. Vamos ler o versículo 19. Ache, por favor. É importante que você aprenda isso. E este é o testemunho de João, João Batista. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E perguntaram-lhe: quem és tu? E João confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo, porque tinha muita gente achando que ele era o Cristo, o Messias, o ungido. Versículo 21. E perguntaram-lhe: então quem és, pois? És tu Elias? Perguntaram direto para João. És tu Elias? E Jesus havia dito que dos nascidos de mulher nunca houve ninguém maior do que João, está lembrado? Ele é o maior profeta que já existiu, um profeta não mente. João foi o maior profeta já nascido de mulher, um profeta, um homem de Deus não mente. És tu Elias? Perguntaram diretamente para João.
Um homem de Deus não mente. No julgamento de Jesus, queria uma confissão, que ele falasse: eu sou o Cristo. E Jesus se calou no julgamento dele e não falava a resposta. Mas aí o sumo sacerdote falou assim: eu te conjuro pelo Deus vivo, tu és o Cristo, o Filho de Deus? Um homem de Deus não mente. Jesus disse lá no tribunal: eu sou. E muito breve vereis o céu aberto e o Filho do homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Um homem de Deus não mente. João Batista é um homem de Deus, o maior que já nasceu. Perguntaram direto: és tu Elias? O que ele respondeu? E disse: não sou. Amém? Não sou. Para o Allan Kardec, o João Batista era um médium. Para Allan Kardec, João Batista era um médium. Nós cremos que ele era e foi o maior profeta já nascido de mulher, mas João Batista é, para Allan Kardec, o maior médium que já nasceu. Então, se ele é o maior médium que já nasceu, olha o que ele está falando aqui: és tu Elias? Ele devia falar: eu sou, claro, eu sou o Elias reencarnado. Não, se ele fosse o Elias reencarnado. Mas um homem de Deus não pode mentir. Como é que ele vai falar que ele é Elias reencarnado se ele não é? Você está compreendendo isso? Não existe essa história de reencarnação, meu querido, minha querida. Não existe. Cada ser humano que está neste mundo, e você, principalmente você, está vivendo uma vida única. Eu nunca estive nesse planeta antes. Eu nunca vim nessa terra antes. Eu nasci no ano de 1955, no dia 14 de julho, ponto final. E desde então estou vivendo uma vida única minha aqui na terra. Nunca vivi antes, sob nome nenhum. Nunca estive nesse planeta antes, garanto a você. E você também nunca esteve neste planeta antes, você nunca nasceu aqui antes. Você nasceu, que dia que você nasceu? Que ano que você nasceu? Foi nesse dia que você surgiu. Antes você nunca tinha surgido neste mundo. E quando uma pessoa nasce neste mundo, um dia ela vai morrer. E tem sido assim, com exceção de Elias, que foi arrebatado vivo ao céu e não passou pela morte, com exceção de Elias, e também o Enoque. Esses dois homens na Bíblia não provaram a morte, foram levados vivos, foram arrebatados, do planeta. Desde então todos morreram, de Adão até Jesus Cristo, todos morreram. João Batista morreu também, decapitado. Todos morreram, todos morrem. Jesus ressuscitou dos mortos, está vivo até hoje. Mas neste planeta todos morrem, e todos morrem uma única vez. Você nasce uma única vez e morre uma única vez. Isso foi ordenado por Deus lá no princípio, quando Adão e Eva pecaram. Deus disse: porquanto tu és pó, e ao pó tornarás. Foi ordenado por Deus. Você vai viver, mas vai morrer, vai voltar para o pó. Todos nós morremos e voltamos para o pó. Morremos uma vez. Vamos na carta aos Hebreus para concluir a mensagem. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Você morre, e depois disso, o próximo passo é o juízo. Quando você morre, você poderá ir para um destes dois lugares. Ou você vai para o Hades, que não é o inferno definitivo, mas é um lugar de tormento. Leia aí no livro Jesus que você ganhou o que é Hades, você vai encontrar a explicação bem detalhada do que é o Hades. Mas o Hades é um lugar de sofrimento para onde vão os ímpios e todos que se esquecem de Deus. Todos que rejeitaram Jesus vão para o Hades. É um lugar temporário onde eles ficam esperando o juízo final, que vai acontecer um dia. E os
justos, os que morreram em Cristo, quando morrem, eles vão para o paraíso, que é um lugar maravilhoso, é um lugar de delícias, mas ainda não é o céu. É um lugar onde os justos e os salvos ficam esperando também o dia do juízo final. O dia do juízo final será a lavratura definitiva da sentença. Quando uma pessoa morre nesta vida e vai para o Hades, já é uma boa parte da sentença decretada. Já está a caminho do lago de fogo e inferno. A sentença depois será sacramentada. É impossível a pessoa ficar lá no Hades sofrendo, para depois ir para o paraíso. Lá não é um purgatório. Lá é um lugar onde vão os maus, os ímpios, os injustos, os que se esquecem de Deus. A pessoa pode passar 10.000 anos no Hades e nenhum pecado dela será perdoado, nenhuma culpa será diminuída. E os que estão no paraíso já estão em boa parte definitivamente direcionados para o céu. Há um motivo porque eles foram para o paraíso. E um dia todos os mortos que estão no Hades e todos os mortos que estão no paraíso, seus espíritos, suas almas serão levadas diante do trono. E todos os corpos dos seres humanos que já viveram nesse planeta, morreram e voltaram ao pó, esses corpos serão reconstituídos e se encontrarão novamente com seus espíritos e almas no dia do juízo. No dia do juízo, novamente, corpo, alma e espírito estarão reunidos em você. Todos nós estaremos lá um dia, amém? Porque se a alma é indestrutível, para que Jesus ia trabalhar pela vida eterna? Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O plano de Deus é ressuscitar o teu corpo, ainda que esteja no pó da terra. Aí o teu corpo, se você é de Cristo, vai ressuscitar, irá para o dia do juízo, e o teu espírito e alma que estão ali no paraíso serão reunidos novamente ao seu corpo. Novamente você será esta pessoa, esta única pessoa. Quem aqui já perdeu, por exemplo, um avô, o pai ou a mãe? Levante a mão. Meu avô já morreu, meu pai já morreu, minha mãe também já morreu. No dia do juízo eu vou ver o meu avô. No dia do juízo eu vou ver o meu pai. No dia do juízo eu vou ver a minha mãe. Do jeito que eles eram aqui na terra, enquanto viveram, eu vou reconhecê-los e eles me reconhecerão também. Se uma pessoa tivesse tido várias encarnações e várias vidas, uma hora vem como mulher, outra hora nasce como homem, outra hora nasce de novo como mulher, outra hora nasce de novo como homem, hein? Com que corpo que esta pessoa iria aparecer no dia do juízo final? Se foi homem, se foi mulher, teve tantas vidas diferentes na terra, com que corpo que vai aparecer lá no juízo final? Na teoria de Allan Kardec, numa época você é brasileiro, numa outra vida você é italiano, numa outra vida você é chinês, numa outra vida você é africano, numa outra vida você é homem, numa outra vida você é mulher, numa outra vida você é japonês, numa outra vida você é russo, numa outra vida você é romano, hein? Com que corpo que você vai aparecer no juízo? Oh, Allan Kardec, para de fazer confusão. A tua vida é única. Você vai aparecer no dia do juízo com esse corpo que você tem aí. O plano de Deus é reviver o teu corpo ainda que esteja morto. E se você crê em Cristo, ainda que você esteja morto, você ressuscitará. Ele vai te ressuscitar. Então, para finalizar, deixe-me provar para você que uma parte da humanidade, e eu diria uma grande parte, vai morrer 2 vezes. Uma boa parte vai morrer uma vez só. Eu vou morrer uma vez só. Mas se Jesus voltar antes e tiver o arrebatamento, se eu for arrebatado como Elias, talvez eu nem morra, nem passe pela morte. Eu estou crente que Jesus volta na nossa geração. Essa é a minha fé. É isso que ele dizia: esperem o Senhor, vigiem como se ele fosse voltar hoje à noite. Eu estou esperando ele. Se ele voltar, eu vou ser arrebatado como Elias. Eu não passo pela morte. Mas se eu morrer e estiver no pó da terra, ele vai me ressuscitar.
Ele vai levantar o meu corpo de novo. E vai unir o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. E se Ele fizer isso, se eu tiver morrido, será uma vez só. Eu não vou morrer 2 vezes, não. Mas muita gente, mas uma grande parte vai morrer 2 vezes. E eu vou provar isso para você agora aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, para a gente terminar a mensagem. Ache, por favor. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. Aquele corpo que morreu no mar. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quer dizer que uma boa parte das pessoas, dos mortos, que estarão diante do trono de Deus, uma boa parte, eu diria a maior parte, que não tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, aquela parte vai ser lançada no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então Allan Kardec está errado quando diz que as pessoas morrem e nascem várias vezes para se aperfeiçoar. No máximo as pessoas morrerão 2 vezes, e ai de quem sofrer o dano da segunda morte. Você não pode sofrer o dano da segunda morte. O teu nome tem de estar escrito no livro da vida do Cordeiro. E o teu nome só é escrito no livro da vida do Cordeiro se você receber Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Amém? Se você recebê-lo, o teu nome vai ser escrito no livro da vida. Toda a igreja fique de pé agora. Se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, esqueça. Você vai para o lago de fogo e enxofre. Pastor, como é que Deus vai fazer isso? Deus não quer fazer isso, claro que não. Os espíritas vêm com essa conversa. Imagine que esse Deus amoroso vai pegar a sua criatura e jogar no lago de fogo e enxofre. Claro que Deus não quer fazer isso, claro que não. Foi por isso que Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem que crer em Jesus, crer que Ele é a ressurreição e a vida, crer que Ele veio a este mundo, viveu sem pecado, e se ofereceu a si mesmo como sacrifício na cruz do Calvário. Ele morreu no seu lugar, você tem que crer nisso. Deus não quer que você vá para o lago de fogo e enxofre. Agora, se você rejeita o sacrifício de Jesus, e Kardec não explica o sofrimento de Jesus, Kardec pula essa parte, porque o Kardec diz assim: esteja no trono ou no cárcere, na terra todos sofrem para pagar culpas de vidas passadas. Se Jesus nunca cometeu pecado, se Ele é santo desde antes da fundação do mundo, por que Kardec não explica por que Jesus sofreu tanto? Ele pula essa parte, porque o sofrimento de Jesus é incompatível com a doutrina do karma, é incompatível com essa doutrina de culpas de vidas passadas. Se Jesus nunca teve culpa de vidas passadas, se Jesus nunca pecou, então Kardec, por que Ele sofreu como nunca ninguém sofreu em toda a história da humanidade? Aí o Kardec se cala, os doutrinadores espíritas saem de fininho, e o máximo que eles dizem é só para ver como a humanidade é ruim. Saem de fininho. Se Kardec tivesse que explicar por que Jesus sofreu, ele tinha que pegar esse livro aqui, ó, e queimar, jogar na lareira.
Mas Kardec resolveu ganhar fama com esse livro e está enganando tanta gente. Kardec não fala nada do sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. A morte de Jesus é expiatória. Não sou eu que estou dizendo isso, não. O profeta Isaías disse isso quando ele puser a sua vida por expiação dos pecados, ou seja, preço pago pelas culpas dos outros. É uma compensação pelas culpas dos outros. E Jesus, na última noite de vida, ele pegou o cálice, deu graças, deu para os discípulos e disse: bebei dele todos. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Kardec pula isso. Não quer explicar que o sangue de Jesus é para pagar os pecados, porque Ele quer que você continue acreditando em reencarnação, achando que tem que sofrer nesta vida para pagar culpas de vidas passadas. Mas se você crer em Jesus, você pode ser a pessoa mais errada e mais culpada desta terra, mas o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Basta crer em Jesus e toda a tua culpa irá desaparecer. Então não existe reencarnação. Você está pela primeira vez neste planeta. Deus não quer que você vá para o inferno. Deus te ama muito. Deus te ama demais. Se Jesus fosse questionado: Senhor, só uma pessoa vai acreditar no teu sacrifício. Só aquele ladrão que morreu ali ao teu lado direito na cruz. Só aquele ladrão que o Senhor disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ninguém mais vai acreditar no Senhor. Só aquele ladrão. O Senhor morreria assim mesmo? Jesus diria: eu amei tanto aquele ladrão que eu passaria tudo isso de novo para salvar a sua alma e levá-lo no paraíso. Eu amei muito aquele ladrão. Mas por uma pessoa o Senhor sofreria tudo isso? Se fosse uma só pessoa, ainda assim eu sofreria tudo isso, porque eu amo a minha criatura. Deus não quer jogar você no inferno, não. Jesus te ama. Olha o que Ele padeceu para te salvar. Você só vai para o lago de fogo e enxofre se o teu nome não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro. E se o teu nome não estiver no livro da vida do Cordeiro, é porque você não quis entregar a vida para Jesus. Você não quis receber Jesus como único Salvador. Então Deus vai falar: então você rejeitou a salvação que eu ofereço? A única salvação que eu ofereço? Então fica com Kardec lá no lago de fogo e enxofre. Fica com os falsos profetas no lago de fogo e enxofre. Deus não quer a tua morte eterna. Deus não quer a tua condenação eterna. Ele preparou tudo para você ser salvo. Deus quer que você seja salvo. E é tão fácil. Por isso que ninguém vai ter desculpa. Aquela multidão que vai ser lançada no lago de fogo e enxofre, ninguém vai ter desculpa para dar, porque Deus deu todas as oportunidades para cada pessoa e várias vezes, como Ele já deu para você. Você só não recebe Jesus se não quiser. Mas se você não quiser a única salvação que Deus oferece, você vai ficar com Buda, com Maomé, com Kardec, você fica com quem você quiser, mas é no lago de fogo e enxofre. No novo céu, na nova terra, não. Na cidade celestial, não. Apocalipse 22:14 diz assim: bem-aventurados e santos aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Você é salvo não porque fica eliminando o seu karma através do seu próprio sofrimento. Você será salvo pelo sangue de Jesus. Só quem lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Só vai entrar ali quem creu no sacrifício de Jesus. Por isso que eu te digo que Kardec não está lá. Nenhum médium espírita está lá ou estará lá. Ninguém. Só quem acredita no sacrifício de Jesus. E os espíritas não acreditam. Aliás, eles não acreditam nem na ressurreição de Lázaro. Está aí no Evangelho de Allan Kardec. Eles não acreditam nem na própria ressurreição de Jesus.
Só em reencarnação. Essas pessoas vão chegar lá e descobrir tardiamente que não existe reencarnação nenhuma. Kardec está lá no Hades, naquele lugar de sofrimento. Todo dia chega espírita lá no Hades. Kardec, eu acreditei em você. Pois é, eu também fui enganado. E agora, Kardec, dá para a gente voltar para a Terra? Não dá, não dá. Estamos presos aqui. Você está compreendendo? Você tem que pregar o Evangelho, tem que pregar a verdade. Você precisa largar a mão de ficar contemporizando. Toda religião é permitida, claro que é. Quer acreditar no diabo? Fica à vontade. Tem o templo do diabo em Belo Horizonte. Quer acreditar no demônio? Acredita, está cheio de terreiro aí que diz abertamente que é o Exu que baixa lá. E tem gente lá servindo o Exu. Você acredita em quem você quiser, mas se você quiser ir para o céu, o teu nome tem de estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Então eu vou fazer o convite agora. Você ouviu a verdade, acredita no que você quiser. Graças a Deus nós somos uma democracia. Eu falo isso, prego, estou apenas debatendo palavras. Até hoje nunca ninguém me processou, nem igreja católica, nem centro espírita, nem terreiro de macumba. Sabe por quê? Porque eu estou só na palavra. Só na palavra. Eu não posso ser processado por ninguém. Eu estou na palavra. Assim como Kardec tem o direito de pregar a mentira, eu tenho o direito de pregar a verdade. Todo mundo tem o direito de acreditar no que quiser, mas se você quer ir para o céu, tem que entregar a vida para Jesus. E vou dizer mais, tem que ser agora. Sabe por quê? Porque esta é a oportunidade que Ele está te dando. E Ele já deu várias, hein? Deu ou não deu? Quantas oportunidades Ele já te deu? Você quer morrer assim, é? Você quer ir para o Hades? É para lá que você quer? Vai continuar rejeitando o apelo amoroso de Jesus Cristo? Ou você vai falar, não, eu quero ir para o céu, eu quero entregar minha vida para Jesus. Então eu pergunto, olhem todos para mim, quantos aqui querem receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer o seu nome escrito no livro da vida? Ergue a mão direita assim bem alto, todos que querem. Isso, olha quanta gente. Glória a Deus. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. Venham para cá. Eu vou ler mais uma coisa aqui muito séria. Venham para cá, venham para cá. Eu vou ler uma coisa muito séria. Ainda no livro de Apocalipse. Por quê? Porque o livro de Apocalipse quer dizer revelação. No nosso idioma, a palavra grega Apocalipse é revelação. Jesus revelou o seguinte no capítulo 3, no versículo 5, preste atenção. Jesus revelou o seguinte: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Preste atenção, o nome escrito no livro da vida pode ser riscado. Pode ser riscado. Quero falar com você que já conhece a palavra, de repente até nasceu num lar cristão, ou quem sabe se converteu em outra igreja, não sei da tua trajetória, mas você se afastou. Você está afastado, você está afastada. Mas o Pai não deixou de te amar. Entenda isso. O amor de Deus por você não diminuiu nada, por mais coisas erradas que você fez enquanto estava afastado, afastada. E o Pai quer que você venha, para que o teu nome não seja riscado do livro da vida. E se o teu nome já foi riscado, porque você desviou e fez coisas horríveis aí fora, se o teu nome já foi riscado, você tem que voltar aos pés do Senhor e dizer: perdoa-me e escreve novamente, restaura o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Então você que está afastado, afastada,
E você que está sem igreja, vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Vem para cá, porque nós vamos orar. Todos que estão afastados e todos que estão sem igreja, vem aqui para frente. Não é só ela não. Ela veio, mas tem mais gente que o Espírito Santo está chamando. Venha, 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 venha. Se o Espírito Santo está falando com você, venha. Isso, venha, venha. Venha. E vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. E tem uma outra coisa que eu quero te falar. Ainda na revelação de Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas. O que vencer? Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Nós estamos vivendo um tempo trabalhoso e difícil, onde os espíritos imundos estão disseminando o erro na terra. Hoje está muito difícil ser cristão, porque o mundo está de pernas para o ar. E as pessoas estão esfriando na fé. Se você não tem tido mais vontade de orar, nem de buscar a Deus, nem de vir na igreja, nem de ler a palavra, se você não tem mais vontade de jejuar, se muitas e muitas vezes você pensa em desistir, cuidado. Porque este é o tempo em que a fé vai esfriar e muitos irão morrer na fé. E você não pode ser igual Judas Iscariotes, que seguiu Jesus 3 anos e jogou tudo fora na última semana. Você que está fraco, fraca na fé, vem aqui para frente em nome de Jesus, vem para cá. Você que sente que está esfriando na fé, vem aqui para frente porque nós vamos orar. Você não pode esfriar não, pelo contrário, vamos colocar mais azeite, porque o fogo é Jesus que vai mandar, é o fogo do Espírito Santo. Todos que estão frios na fé, venham para cá. E eu quero falar com as pessoas que estão assistindo esse DVD. Alguém chegou para você, um pregador do telhado, te deu esse DVD em 2 partes. Seria João Batista a reencarnação de Elias? E você assistiu a primeira e a segunda parte. Ou está assistindo só esta parte. Mas foi o suficiente. Foi o suficiente para que você tivesse a certeza de que só Jesus salva. Você que está assistindo esta mensagem, quer entregar a vida para Jesus? Então se ajoelhe aí ao lado do teu televisor. Quero falar com pessoas que estão me ouvindo pela rádio em todo o Brasil e também em Portugal, Moçambique, Cabo Verde, Guiana Francesa, Argentina, Uruguai, Paraguai, em toda parte onde tiver um rádio ligado, você está ouvindo esta mensagem. Seja você brasileiro ou não, seja você moçambicano, português, cabo-verdense, onde você estiver, quer entregar a vida para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu rádio. Você que está dirigindo e ouvindo esta mensagem, quer entregar a vida para Jesus, não precisa parar o veículo, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. Quero falar com os presidiários, porque toda noite eu entro nas cadeias e prego. Quer entregar a vida para Jesus? Não ligue para a zombaria dos companheiros de cela. O que interessa é a tua salvação. Tinha 2 ladrões ao lado de Jesus, só um foi salvo. Seja você aquele criminoso que se arrepende, mas vai ser salvo pelo sangue de Jesus, aí na cela, aí no presídio, aí na cadeia. Quer entregar a vida para Jesus? Não ligue para os outros presos, se ajoelhe aí ao lado do teu rádio. O que interessa é você e Deus agora. Pessoas que estão em casa, que estão no trabalho, onde você estiver, quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelhe onde você está ouvindo esta mensagem, como nós vamos fazer agora na sede da Paz e Vida de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vou chamar aqui ao meu lado o meu filho na fé, pastor Jean Vilela. Vou pedir para toda a igreja continuar de pé. Igreja, olhe para estas pessoas de joelhos. Escolha uma dessas pessoas e estenda a mão na direção dela e comece a orar por esta vida, comece a interceder por esta pessoa. E você que está de joelhos aqui comigo na sede da Paz e Vida do Rio Grande do Sul, e você que está de joelhos ao lado do rádio ou ao lado do seu computador, tem muitos brasileiros ouvindo esta mensagem pela internet, no Japão, em toda parte, na Europa, Estados Unidos, em todo o mundo. Tem brasileiros ouvindo esta mensagem pela internet, tem pessoas de língua portuguesa ouvindo esta mensagem pela internet, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu computador, coloque a mão direita sobre o teu coração. Isso,
E ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Isso, diga com fé: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra, e se eu morrer nesta vida, vou morrer uma vez só, porque daqui eu irei para o paraíso, e do paraíso para a glória, porque eu creio que o meu nome está escrito com a letra de Jesus no livro da vida. Meu Deus amado, perdoa os meus pecados, apaga agora as minhas iniquidades e me purifica pelo sangue de Jesus. E eu quero, meu Deus, que se for o caso, se eu estiver de pé, quando começar o arrebatamento, eu quero que o Senhor, com teu grande poder, me transforme num abrir e piscar de olhos, a semelhança do teu corpo glorioso, e me arrebate vivo deste planeta, como Elias foi arrebatado. E eu quero ir ao encontro do Senhor nos ares. Meu Deus querido, transforma a minha vida, me liberta, me ajuda, me dá virtude, me dá poder, me dá o teu Espírito e me dá força para perseverar até o fim, porque eu declaro que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.